Evangelho de Jesus, segundo João. Vamos continuar dando segmento à série de mensagens sobre o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Capítulo 1, vamos ler até o verso de número 13, amém? Os irmãos podem ficar sentados mesmo, mas ainda em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Essa era a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas aos muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, clamamos que o Senhor venha quebrar qualquer barreira que exista em nós, e que venha, ó Deus, abrir os nossos ouvidos para te ouvir e o nosso coração para receber a tua palavra. Enquanto a mim, apenas usa-me como instrumento do Senhor nessa manhã. É o que eu lhe clamo em nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho do início ao ápice. Nesse texto que nós lemos, eu vejo exatamente isso. O início do Evangelho e o ápice do Evangelho. Enquanto Mateus ele apresenta Jesus como um rei perfeito, mostrando para os judeus que ele é verdadeiramente o Messias, enquanto Marcos o apresenta como servo perfeito, Lucas como um homem perfeito, João vem apresentá-lo como o Senhor de todas as coisas. Vem apresentar como o soberano. E apresentando como soberano, ele vem falando de Jesus como Deus e mostrando o Evangelho através do próprio Cristo. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Primeiro ele vai falar do Evangelho na pessoa de Cristo. E como o Evangelho é revelado na pessoa de Cristo? Nós vemos logo no início aqui do texto, e a palavra usada aqui no original é logos, que é palavra ou verbo. Os irmãos já têm conhecimento disso, os irmãos sabem disso. Esta palavra ela desceu dos céus, ela veio até nós, encarnada, para trazer salvação e trazer, então, aquilo que é mais importante para nós. Nos tirar do império das trevas e nos trazer para um reino diferente, para um reino de luz, onde brilha a presença de Jesus, o poder do Espírito Santo. E como esse Evangelho é apresentado na pessoa de Cristo aqui nesse texto? Como que isso acontece? Primeiro, ele é apresentado na pré-existência de Cristo. João ele fala logo no início, o verbo ou a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então aqui já demonstra a pré-existência de Cristo. Os irmãos lembram, e João, é interessante como João começa esse evangelho. Como começa a Gênesis? No princípio. E como João começa o evangelho? No princípio. Ele estava presente desde o início. O Evangelho já estava sendo mostrado desde o início. Os irmãos lembram da queda do homem?
onde nós temos ali o início do evangelho, o proto-evangelho, quando Deus declara, olha, da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Ali já estava sendo declarado o evangelho, a salvação. Já estava sendo declarado e proclamado a vinda de Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que existe por toda a eternidade. João ainda vai reafirmar isso aqui no Evangelho, através das palavras do próprio Jesus, no capítulo 8, no verso 58, o próprio Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E João ainda fala lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 13, ele usa o termo, a palavra de Deus, se referindo a Jesus. Ele vai dizer, está vestido de um manto de sangue, e o seu nome se chama Palavra de Deus ou Verbo de Deus. E Paulo ainda vai descrevê-lo, não como verbo, não como logos, mas olha o que Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A eternidade de Jesus revela o Evangelho, revela a proclamação do Evangelho, revela que desde a eternidade já estava sendo preparado o momento da reconciliação antes da queda. Ele já se preocupava comigo, já se preocupava contigo. Já se preocupava com essa proclamação. Jesus é o Evangelho encarnado. É a palavra encarnada que veio até nós. Isso é algo tremendo. E não é mostrado... É interessante que João ele mostra isso e mostra essa pré-existência, inclusive distinguindo a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus. Lá no versículo 2, os irmãos vão ver que no princípio ele estava com Deus, né? Então mostra a eternidade de Jesus, mostra a eternidade de Deus e mostra que há uma distinção entre os dois. Entre o Filho e o Pai, na sua obra. Mas com a eternidade desde sempre. É uma coisa que a gente vai precisar perguntar a Deus quando chegar lá em cima, né? Quando foi que começou a sua existência? Ele vai dizer, talvez, né? Cá comigo. Desde sempre. Não tem como medir isso. Para nós, a nossa mente é muito pequena, não consegue alcançar isso. A gente consegue alcançar a questão da imortalidade, do pensamento da imortalidade. Mas da eternidade para a gente é algo que a nossa mente humana não consegue entender. Porque vai muito além da nossa compreensão. Mas ele é desde a eternidade. Em segundo, como a gente vê o Evangelho revelado na pessoa de Cristo, em sua participação na criação. No verso 3 e o verso 10 daqui do Evangelho de João, revelam que todas as coisas foram feitas por ele. Né? Verso 3 vai dizer o quê? Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Lembra lá de Gênesis? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Estava lá, presente na criação. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Por ele e para ele. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e também nós, por ele, pelo qual todas as coisas existem, e nós também por ele. Está revelando o quê? O papel dele na criação. E vai dizer mais,
Em Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. É o poder do Evangelho na pessoa de Cristo sendo revelado na criação. Nada do que foi feito. Tem o dedo dele em nós. Em nós a sua digital. Quando um olheiro mexe com barro, no barro ficam as digitais. Se ele usa a mão, vai ficar as digitais. Se ele passa aquela espátulazinha, a digital some. Mas em nós há as digitais de Deus. As digitais de Jesus. Ele nos formou, Ele nos criou, Ele soprou em nós o fôlego de vida. O Evangelho presente desde a criação, para a nossa salvação. E por isso nós estamos aqui hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E também, como mais o Evangelho é revelado na pessoa de Cristo. João vai dizer aqui no verso 4 e verso 5, como o autor da vida e luz dos homens. Como autor da vida e luz dos homens. João ele dá essa descrição, dizendo que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele veio com um motivo muito claro, e nós conhecemos esse motivo. Ele veio para que a sua luz fosse vista, para tirar o homem das trevas. E a única coisa que é capaz de fazer oposição às trevas é a luz. Uma luz que brilha no meio da escuridão. E foi para isso que ele veio trazer luz, trazer clareza. A clareza do Evangelho, a salvação que é através dele. E João vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Olha como ele descreve essa palavra que traz vida. Que traz vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, os nossos olhos têm contemplado, e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos, e fomos testemunhas, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e foi manifesta a nós. A palavra que traz vida, a palavra que traz luz aos homens. Aquela palavra que ilumina a nossa visão, que é obscura naturalmente, mas que nos faz entender e enxergar com clareza a sua pessoa, quando nós o vemos, quando Ele se revela a nós. E aí no verso 5 e verso 7, ele ainda vai dizer que dessa vida, do verso 5 e verso 7 da primeira carta de João, ele ainda vai dizer que dessa vida provém a luz. O que ele vai dizer? Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se nós dissemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Algo que é muito importante, amados. Se nós vemos a luz, se nós andamos na luz, se essa mensagem do Evangelho proclamada através da pessoa de Jesus chegou até nós, a gente vive de maneira diferente. A gente caminha de maneira diferente. A gente anda de maneira diferente. Porque ele fala que quando isso acontece, nós temos o quê? Um com os outros? Comunhão. E nós já falamos sobre isso aqui. Comunhão é o quê? Comer junto.
é estar juntos, é estar próximo num momento de intimidade. Ninguém vai para a mesa com ninguém se não tiver intimidade. Nós convidamos para comer conosco que nós temos relacionamento. E isso é importante para nós como igreja, pensarmos no que Jesus fez. Por isso não tem como eu estar em Cristo e não ter um bom relacionamento com meu irmão. Isso não existe. Não há essa possibilidade. Não há possibilidade de eu estar na luz e com minha visão ofuscada a ponto de eu não me relacionar bem com meu irmão. Eu posso ter diferença de pensamento? Posso. Preciso concordar com tudo? Não. Mas eu preciso me relacionar. E me relacionar bem. Não é um relacionamento fingido, não é um relacionamento hipócrita. É um relacionamento de verdade. Eu penso em Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, de vez em quando ele puxava a orelha deles. Vira e meia a gente vê uma palavra de Jesus dura com os discípulos. E ele fala assim, olha, eu os amo. É importante que vocês tenham um relacionamento bom e saudável uns com os outros. É importante que vocês tenham um relacionamento comigo. João lá na frente ele vai chegar e dizer, olha, se você diz que ama a Deus a quem você não vê e odeia seu irmão, você é mentiroso. E você, na verdade, nem conhece Deus. Então, quando esse evangelho é revelado na pessoa de Cristo, ele é revelado para que nós tenhamos um entendimento de como nós precisamos de viver como cristãos. Porque como cristãos, o nosso pensamento, a nossa vida, as nossas ações devem ser diferentes. Lá no mundo as pessoas têm contenda. Lá no mundo as pessoas se odeiam. Se nós formos igual ao mundo, que diferença que a gente tem? O que o evangelho fez em nós? Nada. Mas quando nós mostramos e demonstramos esse amor de Cristo, modificando os nossos relacionamentos, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, mudando o nosso entendimento, o evangelho revelado em Cristo faz sentido. Porque a luz brilhou. Brilhou para todo mundo. Só que uns não entendem, uns não conseguem enxergar. Agora, nós que aqui estamos, e assim eu creio, enxergamos a luz para termos um modo de vida diferente. Andarmos como Ele andou. Andarmos como Ele andou. Davi, ele vai falar dessa luz também. Ele vai falar da luz de Deus como a verdadeira luz. Já no Salmo 36, no verso 9, ele vai dizer, porque contigo está a fonte de vida, e na tua luz veremos a luz. Nele está a vida, e nele está a luz. Por que ele fala, na tua luz veremos a luz? Porque ele é a verdadeira luz. Lá no céu não vai ter lâmpada. Certamente, sol também não. Porque a Bíblia diz que a glória do Senhor iluminará. Isso é tremendo. A gente não consegue ter a compreensão disso. É por isso que Deus fala para Moisés, Moisés, você não vai conseguir ver a minha face e ficar vivo não, cara. Não tem como. Vou fazer o seguinte, vou passar por aqui, você vai me ver de costas. Pelas costas. Porque se você vê a minha glória, você não vai suportar. É ser consumido. Agora imagine essa glória iluminando todo o céu, toda a terra. É algo que para nós será maravilhoso demais. A própria presença dele nesse lugar faz com que toda a escuridão caia por terra, desapareça, seja dissipada. A presença dele na nossa mente, no nosso coração, faz com que toda a escuridão da incredulidade seja dissipada. Porque nesse Cristo é revelado o Evangelho. E João ainda vai falar
no capítulo 3, verso 19 a verso 20, ele vai falar das trevas, ou que a luz faz oposição às trevas. Ele vai dizer, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para quê? Para que seus atos não sejam reprovados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quem faz coisa errada faz durante o dia, amados? Faz a mostra para todo mundo ver? Não. Faz na surdina. Faz em oculto. Quem faz coisa errada não faz nada para que as pessoas vejam. É isso que ele está dizendo aqui. Mas quem anda na luz não tem o que esconder. Se estamos na luz, se estamos em Deus, a gente não tem o que esconder. A nossa vida é clara, é um livro aberto, para que todos vejam quem nós somos. O ímpio anda nas trevas, porque tem coisa para esconder. A gente deve andar na luz. Porque nós não temos o que esconder, não temos o que nos envergonhar, porque a nossa vida está em Cristo. E somente nele, para a glória dele. E o que a gente faz então? Se você foi lavado por aquele que é antes de todas as coisas, Criador de todas as coisas, fonte de vida e luz. O Evangelho revelado na pessoa de Cristo mostra que estamos nele, que somos dele, feito a sua imagem, conforme a sua semelhança. O que a gente faz então? Anda na luz, anda nele, no verbo vivo, na palavra viva, que é o próprio Cristo. Segundo lugar, o Evangelho revelado através do testemunho. Versos 6 ao verso 8, que nós lemos, nós vemos o Evangelho revelado no testemunho. Aqui no testemunho de quem? De João Batista. Porque a palavra diz que ele veio para dar testemunho. Ele diz, olha, eu não sou a luz, mas vim dar testemunho da luz que ilumina todo homem. Né? E João ainda vai dizer o seguinte, João, quando perguntam para ele, questionam para ele quem ele é, o que ele vai dizer no verso de número 23, que a sua Bíblia já está aberta no capítulo, o que ele vai dizer? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, ele está falando que é a voz do que clama no deserto. Ele veio proclamar a pessoa do Messias. Ele veio falar sobre a pessoa de Cristo. E para quê? Ele vem trazer uma proclamação de arrependimento. Ele vem falar sobre arrependimento. Para isso que ele veio. Pregar o arrependimento. Quem eram as pessoas que estavam indo lá, que iam lá ver João e ouvir a sua palavra? Eram os próprios judeus que iam lá. E qual era a palavra que ele dizia? Arrependei-vos. E quando as pessoas se arrependiam, eram batizadas. Eram batizadas. O que Paulo vai dizer? O que Mateus vai dizer no capítulo 3, no verso 11, a respeito disso? Né? Ele vai dizer o seguinte, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Então ele está proclamando o quê? Ele não está proclamando ele mesmo. Ele não está falando de uma virtude dele. Ele não está falando de algo que ele produzia por si mesmo. Mas ele estava falando de alguém que vinha posteriormente a ele, que era mais poderoso do que ele. E cá para nós, João era uma pessoa atrevida. Né? Porque chamar
os fariseus, os saduceus, os mestres de raça de víboras, era um sujeito atrevido. Um homem que proclamava arrependimento, dizia assim, ó, se arrependam, porque senão vocês vão morrer. E João não era mansinho na fala dele, não. Pensa num bicho brabo, num bicho bruto. Era João. O Batista, né? O outro João era conhecido como discípulo do amor. Mas também já deu suas rateadas também, era brabo também. Foi brabo até Jesus conseguir dar uma moldada nele. Né? Os irmãos lembram de João, né? Ó, Senhor, o Senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu e consumir essa turma toda aí? Aí Jesus fala, rapaz, pelo amor de Deus, pô, segura, bota o pé no freio aí. Não é assim que funciona, não. Aí depois, né, ele é considerado o discípulo do amor, porque a atitude muda por causa da luz de Jesus. É simples assim. É? E o testemunho de João a respeito de Jesus era para que as pessoas crescem. Né? Quando nós lemos aqui no texto, do verso 6 ao verso 8, ele vai dizer, ó, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Jesus, veio para dar testemunho da luz, para que todos os homens pudessem crer. E isso para nós hoje. O que isso para nós hoje diz? Que nós precisamos de mais João Batista por aqui. João Batista foi um profeta na sua época. Foi uma voz de Deus levantada na sua época para pregar o arrependimento. Mas nós precisamos, à semelhança de João Batista, nos levantarmos hoje pregando o evangelho de arrependimento para que as pessoas que não conhecem a luz possam conhecer a luz. Precisamos pregar um evangelho de arrependimento para que as pessoas saiam da morte e tenham vida. Não vida em si mesmo, mas naquele que nós proclamamos. A gente precisa entender que a nossa missão hoje, não como João Batista, que veio pregar um arrependimento naquele momento para um fim específico, ele veio para um povo específico, ele pregou para os judeus o arrependimento, para a vinda do Messias, preparando o caminho para Jesus chegar, mas nós precisamos preparar o caminho para Jesus voltar. Nós somos a voz que clamamos hoje, falando para a nação, falando para o mundo, falando para aqueles que não conhecem Jesus ainda, que ele vai voltar para pregar, para buscar a sua igreja. E só vai subir com ele a sua igreja. Só vai subir com ele aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. As religiões pegam vários caminhos e várias maneiras de chegarem até Deus. Deus, ele veio até nós, se revelou na pessoa de Jesus Cristo, abrindo o caminho. Basta nos entregarmos a ele. Basta reconhecermos o seu senhorio. Dar testemunho é o nosso papel hoje. Sermos a voz profética nessa geração. O mundo está indo a jato para o inferno. Cada vez nós vemos coisas mais loucas. Esses dias eu estava vendo o chá de revelação de quem era o pai da criança. Um negócio absurdo. Chá de revelação do pai. 5 homens propensos a ser o pai da criança que estava para nascer. A gente está vivendo um tempo, amados, que é loucura. Se nós não abrirmos a nossa boca para proclamarmos salvação, para dizermos, ó, se arrepende desse negócio aí, que essa promiscuidade está muito grande. Se arrependa disso, volte os seus olhos para Cristo, para que Ele está em salvação. O mundo vai oferecer prazeres temporários e uma vida eterna de sofrimento, junto de Satanás. Mas aquele que larga a sua vida para viver Cristo,
esse vive eternamente. Então tem solução para o pecado, é Jesus Cristo. Só que ninguém vai saber disso se nós não anunciarmos. Por isso a importância da revelação desse evangelho pregado. A nossa vida fala quem nós somos. Se de fato somos quem dizemos que somos. Mas para que as pessoas conheçam a Cristo, é preciso abrir a boca e falar, amado. Não adianta ficar botando hino alto na sua casa ou no seu carro. Não adianta vir engravatadinho para a igreja. Graças a Deus aqui hoje a gente não tem mais isso, né? Oh, obrigado, Jesus. Não adianta. Não adianta botar só a melhor roupa, o melhor terno, a melhor gravata. Não adianta. Precisamos abrir os nossos lábios e dizer: há um Deus que salva. Há um Senhor que salva. Se arrependa, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja e só vai subir com Ele aquele que for lavado e remido. Em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, e aí nesse texto está o ápice do Evangelho na obra de Cristo. Mas por que o senhor está chamando, pastor, de ápice do Evangelho na obra de Cristo? Porque no verso 11 ao verso 13, João ele vai declarar que Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram saber dele, o rejeitaram. Mas aí ele vai dizer algo que é fantástico no versículo 12. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. Isso aqui é o ápice do Evangelho. Aqui para mim, nesse texto. Porque Deus escolheu um povo e separou esse povo para Ele. Através de Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo se multiplicou. Deus trouxe esse povo e tratou esse povo como a menina dos seus olhos. Eles receberam as profecias, receberam a lei. Quando o Messias veio, os mesmos que o receberam com palmas e o adoraram, foram os mesmos que o crucificaram. E como eles não receberam esse Messias como deveria ser recebido, essa palavra de vida chegou até nós. E foi revelada a nós com tanta clareza. Porque eu lembro de Jesus falando com Tomé. Tomé, você creu agora porque você tocou as minhas mãos. Porque você tocou o meu lado aqui. Porque você tocou os meus pés furados. Mas felizes são aqueles que vão crer sem nunca ter me visto. Sabe quem são esses? Nós. O Evangelho chegou até nós. Aqueles que não era povo, não têm o mesmo sangue. E é interessante quando ele começa a falar disso, né, e ele conclui o seu pensamento, ele fala só, quem são esses? Não são aqueles que são nascidos do sangue, ou seja, não é aquele que tem descendência judaica, né? Não é filho de Abraão no sangue. Não são esses, não são aqueles, né, que foram concebidos através da vontade da carne, ou seja, de relações sexuais, não foi isso. E nem foram aqueles que foram concedidos por vontade humana. Não há nenhuma intervenção humana, não há nada que eu possa fazer como um homem para chegar até Cristo. Foi pela vontade de Deus. E foi da vontade dele que chegássemos e o encontrássemos. Porque ele se permitiu ser achado por nós. A quem ele é revelado, a quem ele se revela, acha.
E ele foi achado por nós. E nós fomos achados por ele. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Sobre isso Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 10, verso 12 e 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é mais um privilégio dos judeus. Não é mais privilégio de uma nação única. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Não temos o mesmo sangue da linhagem de Abraão, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! É esse sangue que nos purifica e nos torna filhos de Deus. Não é o fato de sermos da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, não importa. Somos da tribo de Cristo. Aleluia! Somos da tribo dele, formados nele, para a glória dele. E o que faremos então, o que fazer então, quando recebemos essa alegria de reconhecer o Senhor da glória, que foi rejeitado pelos seus, e manifesto também para nós? Rejeitamos o seu sacrifício, ou tomamos posse da vida eterna? Eu creio que a vontade de todos é tomar posse da vida eterna. É isso que nós queremos. Não adianta pertencer à igreja, amados, assim como não adianta pertencer ao povo de Deus. Está lá no hall de membros, isso não adianta, ser batizado, né? Não adianta ter nascido crente, ou filho de crente, porque ninguém nasce crente. Judeu nasce judeu, mas não é por isso que ele é salvo. Crente tem filho, mas filho de crente não é crentinho. Precisa ter um encontro com Deus. Em algum momento na vida vai precisar ter esse encontro com Deus. A nossa intenção é, quando a gente traz os nossos filhos à casa do Senhor, para que eles aprendam do Senhor, aprendam na escola dominical, e nós também ensinemos na nossa casa, que é o principal, porque na escola dominical é uma vez por semana, certo? 4 vezes no mês, no muito 5 vezes no mês. É para que eles tenham, no devido tempo, um encontro com Deus. Mas não adianta vir à igreja, ser batizado, dar dízimo, ser filho de crente, ter o nome no hall de membros, se a nossa vida não estiver nele. Se a gente não tiver um coração quebrantado diante dele. Se nós não colocarmos diante dele a nossa vida em louvor e adoração, nada disso adianta. O seu sacrifício é suficiente para nos lavar, nos purificar de todo o pecado. O seu sacrifício é suficiente. Mas precisamos ter uma vida diferente. Andarmos para o louvor da glória do seu nome. Manifestarmos o Evangelho de Cristo em nossas vidas, porque o ápice já foi feito. A todos aqueles que o receberam, a esses deu o poder de serem feitos ou se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem. Se você está aqui, eu creio que você crê. Mas não é crer simplesmente, né, de saber que ele existe. É de ter um compromisso de vida com ele. Porque crer, a palavra de Deus diz que até os demônios creem. E creem e estremecem, mais do que alguns crentes. Ou que se dizem crentes. Porque não tem uma vida digna daquilo que o Evangelho fez por ele. Feche seus olhos. Que o Senhor nos ajude
e que possamos ser um espelho do Evangelho para a vida de todo aquele que possa crer. Que a nossa vida seja de fato um espelho para essas pessoas. Para que o Evangelho seja pregado de forma poderosa. Não apenas através do nosso testemunho de vida, mas através das palavras que saem dos nossos lábios. Feche os seus olhos, eu quero te convidar a orar nessa manhã. Eu quero te fazer um desafio. Qual é o desafio, pastor? O desafio é que você seja a boca de Deus nessa terra, para proclamar a salvação àqueles que estão perdidos. Pastor, eu sou muito tímido. Você vai ter oportunidade, peça a Deus coragem. Peça a Deus ousadia. Para que você, abrindo os seus lábios, o poder do Espírito Santo em você toque alguém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra. Obrigado, palavra viva, porque o Senhor veio até nós. Obrigado, Senhor, porque essa palavra precisa ser testemunhada por nós. E obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós. Mas nós não queremos apenas, ó Deus, agradecer, sermos gratos e por termos sido alvo desse Evangelho. Termos sido alvos dessa luz. Queremos manifestar essa luz e queremos testemunhar dessa luz. Não apenas nas nossas vidas, mas com os nossos lábios. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos dê ousadia, nos dê coragem, Senhor, nos dê palavra, Senhor, em nome de Jesus, em tempo e fora de tempo, como diz Paulo, Senhor, para que possamos de todas as formas e de todos os meios ganhar alguns, nos fazendo fraco para com os fracos e forte para com os fortes. Porque queremos glorificar o Seu nome, Senhor. Nos ajude. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.